Fala galera, tudo bem com vocês? E aí? Eu e o Tom aqui, a gente acabou de sair da sessão do O Fim da Rua, né? E a gente já veio aqui falar pra vocês, vocês devem ver esse vídeo aqui só depois de 12 de agosto, né? Que a gente vai estar liberado pra falar sobre o embargo, mas a gente vai trazer a nossa opinião pra vocês, o que a gente achou. Tom, primeiro assim, vamos falar sobre a estética do filme, o que você achou? Cara, ele tem muita referência a vários filmes. Estética... Vários filmes de que tipo? Não, Jurassic Park, Anaconda, cara, tem muita referência assim. E a estética do filme em si, ela é muito aventura. Né? Meio aventura, meio pós-apocalipse. Isso. E... cara, acho que a maior referência mesmo é Jurassic Park. Ah, tá. E o... falei pra você no cinema, falei, cara... Um Lugar Silencioso. Ah, tem, mano, tem muito. Cara, O Lugar Silencioso tá muito ali naquele filme. Uma mistura do Jurassic Park. Eu vou falar assim, que o filme ele me surpreendeu. Não vou falar ainda notas, mas assim, ele me surpreendeu no sentido de que eu vim pra cá sem esperar nada do filme. E, cara, é um filme divertido, é um filme que dá susto, é um filme que você... vai ter surpresas, muitas surpresas. E dá uma continuidade aí que eu tô tentando aqui. Tô meio emocionado ainda. Que a gente tá digerindo o filme ainda. Tô digerindo. Tô vendo a gente acabando de sair do cinema, literalmente. Cara, é um filme que a Anne Hathaway, né? A gente tava até comentando isso no meio do filme. Porque assim, a gente vê muito ela fazendo filme de comédia, muito filme de drama. Aqui ela faz um filme de ação. Sabe quando eu acho que... quando ela pegou o roteiro, ela falou assim, cara... eu acho que eu sempre quis fazer um filme que tinha dinossauro. Porque ela mandou muito bem. Mandou. E eu falo assim, a questão do contexto em si, ela casou muito com o Ewan McGregor. Sim. Né? Que, pra quem sabe, é o Obi-Wan. Os dois fazem tem uma química, assim, estranha no começo. E depois você começa a entender e gostar dos dois no filme. Sim, porque eu achei engraçado. Porque no início, eu estava criticando. Porque eu falei, cara, tá esquisito esse casal. Tá estranho e tal. Mas depois você vai engatando. Eu acho que o começo do filme é um pouco devagar. É porque assim, deixa eu explicar pra vocês aqui. Quem assistiu esse filme deve estar vendo a gente falando aqui. Basicamente é uma família com 4 pessoas, né? Sim. Ali tem a Anne Hathaway, o Ewan McGregor. Os 2 filhos dele. Aí tem a Maisie Stella e o Christian Cover, que é o rapaz do Sweet Tooth da Netflix. E daí o que acontece? Eles são uma família que tá toda desmoronando. O marido não fala com a mulher não fala com o marido, as crianças estão ali. É uma família que tá aparentemente só vivendo de aparência, sabe? Exatamente. E aí acontece do nada algumas flashes, não sei o que, e eles são abduzidos pra uma outra era. E daí chama O Fim da Rua, porque assim, é ali um domo, né? É um retângulo, um círculo de uma parte de uma cidade que foi abduzida pra um outro lugar. Já tem uns spoilers já aí. E daí você vê todo o contexto ali da família se dialogando, descobrindo o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, cara, imagina dentro de um parque de dinossauros. Na verdade, eles não sabem o que aconteceu. Eles só vê uma luz piscando e o filme fica o tempo todo tentando falar, o porquê aconteceu isso, da onde veio esse dinossauro, da onde... eles até fazem uma brincadeira ali, será que foi alienígena que foi abduzido? Os reguladores fazem uma brincadeira assim. Aí, começa, um monte de gente morrer. E assim, morrer pra caramba, mano. A gente, E assim, o filme, ele é dirigido por J.J. Abrams. Então, você sabe, todo mundo conhece J.J. Abrams, sabe que eles mexem com essa coisa de ficção científica. Isso, muito bastante bem, fantasia. Né? Até porque fez Star Trek também, né? Então, isso. A gente vai falar aqui pra vocês o que a gente achou, basicamente, do filme, já dando spoiler. Quem vai ver esse vídeo é porque já assistiu o filme. Exato. Cara, a gente gostou muito de sair do cinema, porque fazia tempo que a gente não ficava tão preso na cadeira, tá? E dá aquele arrepio. Não sei quando você for assistir, ou se você assistiu em casa ou assistiu no cinema, tá vendo esse vídeo. Cara, a gente assistiu no cinema, a galera toda do cinema, tudo apreensivo, e cena que você baixava o olho. Teve gente falando, gritando. O pessoal fofocando alguma coisa e o outro lá, vamos ficar quieto aí. Cara, eu gostei muito, porque a estética do filme, igual eu falei assim, ele mistura muitas das coisas de, igual o Tom falou, de Jurassic Park, Anaconda, não só por conta dos bichos, mas referências aparecendo num canto, no outro. E eu acho que ele trabalha muito bem o roteiro da família ali, dos 4. Isso. Né? Isso me lembrou muito o Lugar Silencioso, porque o Lugar Silencioso é uma família, né, dos 2 filhos e os pais. onde existe um conflito com o pai e a menina, que a menina acha que ele não é muito bem
não ama ela tanto. Nesse caso é bem diferente. Os filhos desconfiam que os pais estão se separando. E, tipo, meu, e tudo que acontece é meio que, tipo, obrigam ele a estar sempre junto no meio dessa situação toda, tipo, de ele estar se separando e eles têm que lidar com essa situação, tipo, de medo, de perigo, de morte. E, cara, o filme, ele te deixa apreensivo do momento que começa o filme, porque você fica naquela curiosidade, e até o momento que acontece as coisas. Porque no Jurassic Park tem aqueles momentos de tensão. Nossa, pô, esse moleque tá correndo no meio do mato com um monte de dinossauro aí, mano. Aí começa a ouvir um monte de barulho, tudo. Cara, tudo tem nesse filme. Assim, uma coisa que eu queria ressaltar é que esse filme, você meio que você vai assistir um filme, igual ele falou, aquela referência de Lugar Silencioso, você vai esperando uma coisa daquele filme. Que as pessoas vão ser atacadas, que tem que correr atrás de suprimento, não sei o que. Até então, o filme tem essa base desses filmes de ficção científica, sabe? Mas depois você começa a ver eles, digamos assim, tomando um outro rumo. Porque vocês que estão assistindo, e aqui esse vídeo sabe que a gente vai dar spoiler. Porque eles misturam a questão tanto de coisa pré-histórica, pós-apocalíptico e viagem no tempo. E, tipo, é algo que a gente não imaginava. É muita brisa isso. E a gente não entendia direito o que estava acontecendo, sabe? Era meio que tem uma referência de Volta ao Futuro também, né? Tem. Por conta do final do filme, mas mano, a gente vai chegar até lá. Inclusive, parece que aparece um buraco negro no meio da cidade, cara, que, tipo, leva a cidade pro passado e uma parte do passado pro presente. Mano, ou seja, faz uma troca, ou seja, onde traz os dinossauros pro presente ou seja, no final de tudo, eles estavam, na verdade, o bairro dele foi transferido pro passado na época dos dinossauros, mano. E assim, ó, eu gostei muito da estética, os dinossauros são muito bem feitos. Sim. E assim, não é aquele dinossauro... A computação gráfica tá maravilhosa. Não, um dinossauro bonitinho nem nada, é um dinossauro sangrento com terra e etc, né? E você sente aquele arrepio, aquele... Cara, o que vai acontecer? E assim, já que a gente tá falando de spoiler, a gente fica pensando, não, todos os personagens estão safe, todos os personagens vão sair vivos desse filme. Cara, morre gente que do nada. E morre gente do elenco principal. Assim, vamos falar já da morte? Fala, Pedro, tá falando com spoiler já? Já? Quer que eu fale? Cara, fala aí. Que a gente vê o cara metendo a porrada com um martelo na cara do Tiranossauro Rex. E daí está tudo dando risada. Não, o Dinossauro Rex caiu no chão desmaiado. Então, aí você dá risada, fala, cara, que engraçado o cara batendo com o Tiranossauro Rex. Até a cena dos Tiranossauros fazendo sexo lá, que é engraçado. Só que, cara, corta totalmente o clima, porque você vê o dinossauro despedaça o Will McGregor na nossa frente. Você fala, tipo, o quê? Como assim? Você corta, não sei se vocês sentiram isso igual a gente. Mas a gente não sei, mano, como assim? Porque ele perde a perna, eu até imaginei, não, depois que ele for lá pro futuro, voltar pro negócio, vai viver totalmente sem uma perna. Mas não, arrancam a cabeça dele, arrancam o tronco. O dinossauro come tudo. E as crianças vendo, mano. Não, e a Anna Hathaway, ela fica, tipo, paralisada, travada. Tipo assim, ela mostra ela como, tipo, parece que ela sentiu ali o bagulho e a perda. Mano, essa cena foi muito foda. Porque acho que, além de a gente perder um personagem principal muito bom, porque era um personagem que a gente tava esperando que os dois ficassem talvez junto no final. Não, tava levando isso. Eles estavam ele abraçando ela. Exatamente. E, cara, do nada, mano, ele é estraçalhado pelo T-Rex na frente dela. E ela, tipo, mano, nossa, mano, assim, essa cena foi muito tensa, mano. Porque, assim, tipo, na hora do salão, eu falei, mano, não tô acreditando que aconteceu isso. Porque, assim, pra chegar nessa cena, foi muito bem trabalhado. Porque, assim, a Anne Hathaway, ela passa por um problema na vida dela. Ela tá escrevendo um livro. Ela tá tentando expressar no livro o que ela tá sentindo. Isso. E o que acontece? Ela tá passando uma crise no casamento, que ela quer não ver o marido junto com ela, ver as crianças se afastando. Então ela fica pensando, pô, será que não chega a hora de eu querer viver a minha vida? Só que ao mesmo tempo ela fica presa naquilo tipo, pô, se eu abandonar meus filhos, será? Vou perder a minha família, sabe? E ao mesmo tempo, o Will McGregor, ele tava do outro lado, ele se esforçando, perdeu o emprego e tentava não contar pra ela. Bebendo escondido pra poder, sabe, não dividindo ali o problema entre a família, sabe? E aí, o que aconteceu em volta deles, uniu a família, sabe? O filho falou pro pai que tava fumando, a menina começou a se descobrir, como é que fala? Homossexual. Interiormente dela, as vontades dela. E aí, cara, quando tá todo mundo começando a se encaixar, eles acharam onde a saída,
o J.J. Abrams faz o favor de cortar todas as expectativas. E aí o dinossauro arregaça o cara. Mano. Tipo, mano, acabou com o clima, mano. O cinema ficou em silêncio. É engraçado isso, mano. E o filme, ele... contando essa parte toda que o Samuel contou, juntando, na verdade, ele te leva a ter uma esperança. Que é onde essa parte ele corta, só que aí é onde tem toda a viravolta. Mas antes de eu chegar na viravolta, aí eu queria fazer algumas partes que a gente achou engraçado. Porque assim, você tá num bagulho pós-apocalíptico, cara, você não vai pegar uma faca e você sair correndo atrás dos dinossauros com uma faca. Você não vai ver seu cachorro lá fora e não sei o que, você não vai falar mãe, pai, o cachorro, e sair correndo. É clichê, total. É, muito clichê. E daí o que acontece? Olha, todo mundo se separa, né? O menino vai atrás do... Assim, ele tem um cachorro que ele ama muito. Starbucks. O Starbucks. E o cachorro desapareceu, né? E ele foi atrás do cachorro. Mas enfim, aí a família se une e a gente fala, pô, acabou tudo. E daí, cara, tem muitas cenas que depois que acontece essa trágica cena com o pai da família morrendo, tem várias outras cenas que eu acho que todo mundo vai de arrasta, tá? Porque tem aquela cena do crocodilo, que todo mundo fica em cima deles. Tem a cena dos caras que ficam voando lá. O vizinho, mano. Cara, o vizinho deles, tipo assim, eles tretam com eles o tempo todo por causa do Starbucks. Que o Starbucks vai no quintal deles fazer cocô lá e... Chegou daquela cena que você tá assistindo com a gente, aqueles cocô de vaca gigantesco, ele falando que foi o moleque que colocou lá. Não, antes disso, então, a treta foi por causa que os cachorros vão lá fazer cocô e ele fala assim pra ela, se o seu cachorro vir aqui de novo, eu vou matar o seu cachorro. Aí ela fala assim, então tá, meu marido não tem coragem de falar isso, mas se você matar meu cachorro, eu boto fogo na tua casa. E tipo, mano, do nada aparece um toroço de merda de 1 metro de altura e ele fala, pô, seus filhos que eu quero essa merda aqui. Eu falei, mano, você tem certeza que seu meu filho colocou esse negócio aqui? Aí, mano, beleza, até aí, ok. Mano, os caras eles estão colocando um monte de tábua nas janelas, se prendendo dentro de casa, porque eles sabem que um dinossauro tá em perigo. E esse bendito do vizinho vai no telhado, ficar atirando pro alto, gritando, querendo matar os dinossauros que estão voando. Estão entrando na minha casa, que não sei o que. E parece que ele tem uma obsessão e uma tara pela casa dele, porque ele ficou lutando contra os pterodáctilos lá. Ele morreu, cara, de graça. E cara, você começa a assistir o filme, você começa a ter o farniz, você vendo que as outras pessoas estão, digamos assim, algumas. Mostra isso eu acho legal também, que eles mostram alguns tipos de medos diferentes. Sim. Tem o cara que é o Ivan McGregor. Ele tem o medo de não sair do mesmo. Ele fala, vamos ficar aqui do jeito que a gente tá. E a gente vai... Nossa, isso é incrível. Aí vamos a conexão da família é incrível nisso. Aí vamos ficar a gente tá aqui dentro, porque alguma hora vai dar certo. A mulher vamos perder isso. A gente vai perdendo outras coisas. E a gente vê isso na história deles. Porque tipo assim, ele faz de tudo para não perder a família, então ele quer viver na mesma coisa. A mulher, ela fica pensando, eu tenho que sair fora daqui, eu tenho que arranjar alguma coisa para nós. Isso refletiu no medo deles na hora que o filme tava rolando. Parece que ele é otimista o tempo todo e ela é pessimista o tempo todo. Fica uma briga de conflito assim entre os dois ali, né? Tanto que na hora que ele acaba morrendo, ela chora pela essa perda e vê o quanto que ele trazia esperança de unir a família. Exato. E o filho num medo, e os dois filhos num medo no meio dos dois. Cara, a gente falou da cena do T-Rex, a cena da cobra entrando dentro da casa. Nossa, cara. E ninguém vendo nada, velho. Todo mundo... Mano, a menina entra no carro, coloca a música alta com o farol ligado. Cara, essa é muito sem noção, velho. Com o T-Rex andando na sua casa, cara. Eu falei isso pra você, mas não pois ela não tá fazendo isso, cara. Aí depois a outra entra no banheiro, coloca um walkie-talkie no ouvido e todo mundo lá e cobra rolando lá dentro, cara. Mas sabe, o que mais me surpreendeu foi quando a gente entende o que são aqueles buracos de minhoca, né? Que são buracos de minhoca que, assim, fica uma dúvida pra nós no final, que a gente vai debater agora aqui, que eles entram dentro do buraco de minhoca e são transportados pro passado, pra um outro tempo. Então eles dizem que eles têm 20 minutos, né, antes de acontecer toda a tragédia, né? E ali é uma grata referência a De Volta pro Futuro. Sim. Quando o Doc, no 2, quando qual é o nome dele? O Marty McFly, na hora que ele vê o Doc desaparecendo no raio lá, e aí você fala, caramba, e agora como é que eu vou voltar pra casa? Aí ele volta pra Rio Valley e ele vê o DeLorean voltando, né, pro passado,
E ele conversa com o Doc. Foi, mano, do presente. É, do presente. Muito bom. Então, mano, é uma grata referência, porque eles sabem o que a gente tem que fazer. A gente ainda tem como falar com o pessoal aqui do presente. E aí? Aí, mano, aí foi a cena top. Porque assim, ele... Caiu lágrimas. Vamos lá, essa parte, porque assim, o pai, que é o Obi-Wan aí, o Obi-Wan. Ele tá, tipo, mano, fazendo bico de entregador de pizza. E, cara, ele, tipo, mano, tá falido, tá zoado, ele guarda as mágoas com ele mesmo. E o que ela faz? E ela tem vergonha disso, né? Ela tem vergonha. O que ela faz? Devido à perda que ela teve no final, ela vai com um orelhão fora do raio onde aconteceu tudo e pede uma pizza pra ele, mano, no presente, depois que ela volta. Nisso que, mano, cara, ele vem entregar uma pizza, aí, meu, o que tá acontecendo? Ele não sabe de nada. Do nada, ele vê o círculo da cidade sendo abduzida e no lugar aparecendo um monte de dinossauro, mano. Aí, nisso tem um corte, né? Mas ela liga pra um monte de gente, pro vizinho, o encrenqueiro, liga pra um monte de gente, a bibliotecária, pra sair do raio de tipo, meu, não sei o que aconteceu, mas ela me convenceu. E ela salva um monte de gente, velho. E aí, ela vira escritora. E aí, assim, a única coisa que a gente ficou pensando foi o seguinte, porque se é um ciclo tipo Dark, a galera que desapareceu aquela hora lá na cidade, a mulher dos 2 filhos foram, só que ele ficou. Então, cara, ficou tipo, mano, aí depois vão sobreviver sozinhos. Vão ter que se virar os 3, aí... Então, enfim, eu acho, assim... Aí, vira uma outra realidade. Vira uma outra realidade. Aí o legal que ela tava escrevendo um livro sobre a história dos dois, do término dele, é de mais tristeza, né, que ela tava querendo terminar com ele. E ela virou escritora do livro que deu origem ao filme. Mano. A história do filme. Cara, eu ainda acho que pode ter uma continuação, mas devido a escritora ter perdido lá, que foi em memória, né? Eu acho que talvez... a escritora do verdadeiro livro... Acho que faleceu, né? Não, o pai dela faleceu. O pai dela faleceu, e ela dedicou o filme, né? Porque o filme foi baseado no livro real nosso. Ela dedicou ao pai dela, né? Tipo, cara, assim, em resumo, eu acho que esse filme, ele fecha de uma forma muito boa. Sim. E ele, ao mesmo tempo, não vira um mesmo clichê com os outros. Porque ele te surpreende e ele mata a galera. Sim. E, cara, ele é aqueles filmes que você vai assistir, você pode assistir 2, 3 vezes e, tipo, não enjoar. Como o Jurassic Park. Se passa o Jurassic Park na TV, pô, o Jurassic Park, você assiste. Você já viu aquela cena, você gosta daquela cena. De novo. E assistir de novo. E da hora que essa cena que o Tom falou da pizza, quando tá lá no começo, quando a gente tá assistindo o filme... Mostra ele pegando a pizza e pegando pra uma mulher, entrando no carro e chegando na cidade, entendeu? E daí tem um ciclo muito bem feito. Assim... Nossa, cara, é verdade. Então, um ciclo que fechou muito bem feito, cara. Verdade, porque ele chega na chuva. Ele chega na chuva. E aí eu quero... Nossa, eu não tinha pensado nisso na hora que você pensou. Você falou, mano, caraca, mano, é verdade. Assim, nossa, galera, virou um ciclo. Bom, galera, eu acho que é isso, né, que a gente pode falar. Notas? E aí? Nossa, cara, eu acho que vou dar assim, não vou dar Eu vou dar uma feijoada? Ah, você deu feijoada? Eu dei feijoada porque, assim, é um filme, cara, que... feijoada você deu pro Homem-Aranha também, né? Então, não sei. Não, mas Homem-Aranha, ela é um 9, esse aqui eu dou um 8. Porque ele é um filme bom, mano. Ele é um filme bom, mano. Não, assim, mas esse tem que dar um bicho a cavalo, né? Ele tem... Não, mas ele tem uns clichês. Ele tem uns clichês, mas ele tem muita referência boa de tanto vários clássicos do Jurassic Park. Que a gente já falou aqui. Então, enfim... e cara, ele é um filme que, mano, beleza, um filme de família, cara, que eu assisto na sessão da tarde, assisto. Quero muito assistir com a minha família, com a minha namorada. Cara, bom, então assim, por que eu não vou dar uma feijoada? E outra, eu entendi o seu contexto, porque assim, no contexto que esse filme se encaixa numa ficção científica, ele é uma ficção científica feijoada. Exatamente. Você deu no contexto Exatamente. Entendi. Eu acho ele muito bom. É muito bom. Eu assistiria de novo. Não, eu dou um 8 também igual ele, mas eu acho que ele digamos assim, 8 pra 9, mas não fico no 8 também. Então, é porque assim, o feijoada que a gente fala é 9 e 10. Então eu vou dar um bife acebolado, tá bom? Mas a minha nota final é 8. Então, cara, eu acho que é uma baita de uma aventura pra vocês assistirem. É um bife acebolado que você pede pro garçom assim, ó. No lugar do bife acebolado, eu quero uma picanha. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Foi um papo mesmo de amizade aqui, nós dois falando. Foi aleatório, porque foi muito bom, mano. É igual a gente fala, nós do Prato Feito Podcast, a gente não é sommelier de nada, mas a gente é igual a vocês. Então a gente é um entretenimento pra todos. Espero que vocês tenham gostado, ouvido o nosso papo aqui. A gente acabou de sair do cinema, já queria vir aqui falar com vocês. Vai no cinema, vai gostar.
leva a família, vai ter susto, vai ter momentos de suspense, você vai ter momentos, cara, é gostoso, é muito bom o filme. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente, tá bom? Não deixe de seguir nosso canal, né, no Instagram, no TikTok, no Deezer, no Spotify. Onde você encontrar o Prato Feito Podcast, siga a gente, tá bom? Mais alguma coisa? É isso aí. Então, um abraço, gente. Falou. Valeu.